Luciano de saída do São Paulo? É uma pergunta que está nesse momento ali no YouTube. Volta pro meu lugar aqui. Então volta lá pro seu lugar. E aí é o seguinte, ó, é bom pro São Paulo? Aí vocês têm que votar, tá, pessoal? É bom pro São Paulo? É bom para o Luciano? É bom pros dois? Ou ruim para os dois? Porque sempre que vai chegando também, não é, Hernan, assim, em final de ano... Vamos lá, hein, o Luciano. E o Luciano, hein? Então, e o Luciano? Ele o Luciano vai pro Vasco? Essa é a pergunta, ele não... de 1 milhão. Não, mas peraí, primeiro, ele não vai ficar no São Paulo? Cara, a história do Luciano, ela é uma... Ele é importante pro São Paulo, Hernan. Ele é um cara que tem números. Ele é um cara que tem... Ele é o camisa 10 do time. A torcida gosta muito do Luciano. Ah, deu uma arranhada na imagem do Luciano, o fato dele ter ido mal e ter perdido aqueles gols contra a LDU. Ah, lógico que o torcedor fica chateado. Mas isso não muda a história do Luciano dentro do São Paulo. E outro, ele é um cara que em jogos grandes aparece. Não apareceu nesse. Ah, tudo bem, não, mas sim, isso aí... Sim, historicamente o Luciano é um cara que sempre entregou no São Paulo. Eu vou na linha do tempo, e aí tem a ver com a informação, né? O Diniz, Fernando Diniz era o técnico do São Paulo. Sim. Chega o Luciano como o único reforço vindo do Grêmio numa troca tal com o Everton. Lembra do Everton, que era lateral esquerdo, pontinha, que era do Flamengo? É. Foi pra lá, o Luciano veio, uma troca. Foi o único reforço que o Diniz teve. Quando o Luciano chegou, na primeira temporada dele, o São Paulo falava assim, o São Paulo vende vitória, vende as derrotas assim fácil, o São Paulo não se anima, o São Paulo é um time que, beleza, perdeu, tá tudo certo. E aí eu ouvi uma frase, na época, de uma pessoa que era colada no Diniz no São Paulo. E o Diniz falava o seguinte, eu gostaria de ter 11 Lucianos no time. Por ser um cara indignado, por ser um cara que não gosta de perder, por ser um cara que entendeu muito rápido o que é a camisa do São Paulo. Não se acomoda, isso é Não se acomoda. Então, assim, de fato, o Luciano tem uma história. Tanto é que a gente viu, não é, Bruno Andrade, o quanto ele sentiu a eliminação na Libertadores. Sim, sim. Desde o primeiro jogo ele já estava ali inconformado com as chances que o São Paulo acabou perdendo. Não, e era um cara que, tipo assim, sentiu muito o peso dessa crítica. Porque quando ele faz o gol no Fortaleza, ele não comemora. De tão pesado que ele tava. Não é que ele não comemorou porque é marra, birra. Não, o Luciano é um cara marrento. O Luciano é um jogador raiz. É um jogador que é chato, no sentido assim, ele é chato mesmo no dia a dia. É um cara que às vezes a galera acha insuportável. Mas eu não tô falando isso do lado nebuloso, do lado ruim. É um lado positivo que o Luciano tem. E as pessoas entendem o Luciano. Aquilo que o Ramon falou lá no áudio, não foi que ele falou, o Ramon Abate? Sim. Reclama até de ter nascido. Reclama até de ter nascido. O Luciano é um cara chato mesmo. Só que é o perfil dele. E o Luciano... Mas eu acho que é melhor você ter um cara assim no time do que um cara que tá acomodado e não se importa com nada. Eu acho, pelo menos. Só que assim... Posso trazer uma informação de alguém próximo do Luciano que mandou mensagem agora? Por acaso essa pessoa próxima ao Luciano está acompanhando a nossa live. Me permitem, Hernan e Vicari? Agora. Fala, Bruno. Abre aspas, não vou falar a fonte evidentemente, mas abre aspas. Eu não vejo o Luciano ficando no São Paulo. Ele geralmente tem dificuldades na hora de renegociar a sua questão contratual e o São Paulo, nesse momento, não vive um grande momento financeiro. E depois eu mandei mais algumas mensagens e essa pessoa complementou. Eu acho que hoje o São Paulo não libera ninguém, a não ser que seja por um valor que compense, mas agora, no outro ano, é outra história. E aqui ele mencionou o Vasco. Não acho que o Vasco tenha esse dinheiro para poder contratar o Luciano. Diferentemente, aqui já fecha aspas, uma informação do nosso Felipe Silva. Como eu não peguei todo o programa, toda a live, não sei se vocês falaram, mas o nosso Felipe Silva, nosso parceiro, tem informação que para além do interesse do Vasco, há o interesse do futebol da Arábia Saudita. O Luciano tem mais um ano de contrato, mas uma pessoa próxima ao Luciano não acredita que ele permaneça no São Paulo na próxima temporada. Essa informação é importante, né? Que o Bruno Andrade traz pra gente, então, na hora, acontecendo agora, e o Bruno Andrade recebendo essa informação. Do lado do São Paulo, a apuração é a seguinte. O São Paulo vê o Luciano como um cara extremamente importante, mas o São Paulo hoje, final da temporada, faltando um ano para acabar o contrato dele, o São Paulo não vai chamar o Luciano para sentar no final do ano, conversar para renovar o contrato. Isso não vai acontecer. Por outro lado, o São Paulo entende que para o São Paulo e até para a torcida, seria melhor, para não ter tanta crítica, uma gestão que já vem recebendo muita crítica há muito tempo, seria melhor negociar o Luciano com o futebol árabe, como trouxe o Felipe. Para o São Paulo é melhor que ele vá para fora, para não reforçar rival. Para não vê-lo num outro time aqui da do Série A. Brasil. E o Diniz, aí entra a informação do lado do Vasco. Já está planejando 2026 com o Pedrinho, com toda a diretoria. E o Luciano é um nome que agrada o Fernando Diniz. O Fernando Diniz gostaria de ter um jogador, contar com um jogador com essas características e que ele conhece muito bem para o Vasco 2026. Mas isso não quer dizer que há uma negociação em andamento. O que o Vasco sabe é que tem que pagar uma multa e que é o último ano de contrato e que tem essa relação muito boa de Diniz e Luciano. Mas não há nesse momento nenhuma negociação em andamento. O Vasco
Luciano, desejo do Diniz para o ano que vem. O que há é assim, o Diniz gostaria de contar com um jogador com essa característica do Luciano. Vamos ver uma tela aí que é bem interessante, que mostra os números, então, do Vasco, aliás, do Luciano, com alguns treinadores. Eu tô lendo as mensagens aqui, ó, o Nelson falou, vocês só falam de futebol de São Paulo? Não, estamos falando do Vasco. Vasco é de São Paulo, Hernan? O Vasco fica no Rio de Janeiro, não fica? Vasco fica no Rio, exato. O Gustavo tá falando aqui dessa nova era, boa, obrigado. Diego Firmino também, ó, 2 mensagens. Olha, essa daqui é interessante, hein, do Diego Firmino. Que, aliás, tem boas informações também, hein. O Veiga pode ir pro Grêmio? A gente fala sobre o Palmeiras já. Nunca ouvi falar disso. Fernando Diniz, então. Luciano com o Fernando Diniz. 64 jogos, 32 gols. Olha aí, Bruno Andrade. Com o Rogério Ceni, 84 jogos, 26 gols. E com o Zuzu Beldia, 70 jogos, 21 gols. Ô, Bruno, então, com o Diniz... Fase artilheira. A fase artilheira foi com o Fernando Diniz. Menos jogos, mais gols. Então por isso... E tem essa questão Os dois têm um perfil muito parecido, né? Mas não teve uma treta uma vez superou, do Fluminense, né? Isso. Superou. Tá tudo zerado. Porque eu acho que o Diniz e o Luciano levam as coisas pra esse lado, não levam? Coisa do campo e tal. O Luciano é um jogador raiz. Sei, entendi. E o Diniz é técnico raiz ou Bruno E outra, Andrade? mais com mais dá mais. Mais com mais dá mais, ou seja, são dois polos que se atraem. Mais com mais é positivo. Então, o Luciano pela personalidade forte, o Diniz pela personalidade forte. Como disse bem o Hernan, uma informação importante. Águas passadas, já passaram por cima daquele problema anterior, enfim, aquela rusga antiga. E muito honestamente, é claro que o Luciano tem uma identificação muito grande com o São Paulo, mas chega aquele momento em que você percebe que talvez sair, buscar novos ares, e o Rio de Janeiro e o Vasco poderiam proporcionar isso para o Luciano. E lembrando, como vocês já falaram, a fase mais goleadora, a fase mais artilheira do Luciano foi com o Fernando Diniz. Então aqui todos ganham, é o famoso all-in, win-win. Ganha o São Paulo se conseguir uma negociação porque deixa de pagar um salário alto e talvez consiga ainda uma compensação financeira. O Vasco ganha mais um jogador de peso da confiança do Fernando Diniz e os dois voltam a trabalhar juntos. É bem possível que o cenário seja esse, mas o André Hernan e o Felipe trouxeram bem a informação. A preferência do São Paulo, eu entendo, é colocar o Luciano em outro contexto, em outro cenário e não ser um rival dele no futebol brasileiro. Mas a informação, então, que o Bruno Andrade também traz pra gente, que dificilmente ele permanece no São Paulo, também é importante, né? Lembrando que ele tem mais um ano de contrato, né? O contrato dele acaba 26, final de 26. Tá. Então seria o último ano de contrato. E essa informação vem do lado do Luciano. O Hernan complementou e reforçou com a ideia do São Paulo. Então hoje a gente conseguiu ter os dois lados, né? A visão do São Paulo pelo Hernan e a minha visão através de uma pessoa próxima ao jogador. Tá, mas o Vasco não tem conversa ainda. Não. O que tem é que você sabe que o Diniz gosta do Luciano. E o Diniz quer um jogador com essa característica pro ano que vem. Entendi. Mas não é que eles começaram a conversar não ainda. Tem negociação aberta. Tá, vamos ver como é que ficou então a nossa enquete, porque a enquete é o seguinte, ó, Luciano de saída do bom para o São Paulo. Bom para o São Paulo? 34%? Pelo que vocês estão contando aqui, é bom. Pelo que vocês estão falando, me parece que é bom para todo mundo. Porque tá com 34 ali também, ó, bom pros dois. Então, é que assim, eu entendo que o torcedor do São Paulo diga que é bom pro São Paulo, porque assim, é um jogador que já tem uma história, bateu no teto, é o camisa 10. E tem um dado, uma informação que é importante também, que é da janela de janeiro. Santos e São Paulo negociaram uma troca Luciano-Guilherme. O Guilherme viria para o São Paulo e o Luciano iria para o Santos. Isso foi no começo desse ano? Foi na janela de janeiro. Tá. E assim, o departamento de futebol, nas reuniões ali, a época era o Zubeldia, com o presidente ali, o departamento de futebol analisou se seria interessante reforçar um rival, o Luciano, que é um cara identificado. E aí nas reuniões chegaram a um consenso de que esse movimento era um movimento perigoso para o São Paulo. E aí todo mundo votou a favor de não ir para frente nessa negociação. Mas a negociação estava caminhando para acontecer. Marcelo Teixeira, Júlio Casares estavam conversando dessa troca. Então, assim, o Luciano é um jogador importante, a gente não tem dúvida nenhuma, a gente está falando aqui disso. Mas a questão bateu no teto, tá caminhando para a história do Luciano no São Paulo tá batendo no teto. Já é hora de respirar ares novos. Já tá vencendo, e o Bruno Andrade trouxe essa informação pra gente também, então, que chegou agora, tá? O pessoal entendendo que talvez seja o final da vida do Luciano no São Paulo. Não. Fala, família, beleza? Então, essa é a notícia de hoje do São Paulo, espero que você tenha gostado. E aí, Luciano deve ir para o Vasco ou vai para o Emirados Árabes? Deixa aí no comentário qual o destino do Luciano, se seria melhor ele ficar no São Paulo ou sair de vez. Deixa aí no comentário a sua opinião, qual que você acha que deve ser o destino do atacante, o camisa 10 do São Paulo. Deixa aí no comentário a sua opinião, deixa seu comentário, é muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Até o próximo vídeo, fui!